que Jesus, na verdade, está narrando uma história que era conhecida por algumas pessoas. Mas vamos ler ali. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar ou para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Preste atenção em mim aqui, que eu quero fazer algumas observações no texto em que lemos. Vamos trabalhar com uma visão de uma simples parábola, de uma ilustração usada por Jesus, por algo que, apesar de não ser real no contexto literal, ele tem uma mensagem a ser transmitida. Jesus quer passar algumas coisas aos seus ouvintes, e uma delas é: seja você rico ou pobre, seja você abastado ou necessitado, seja você indouto ou culto, seja você branco ou negro, seja você hétero ou homo, seja você quem for, você vai ter que se encontrar com a morte. A primeira coisa que nós vemos nessa história é que tanto o rico quanto o pobre, na narrativa de Jesus, eles morrem. Ou seja, todos nós, um dia teremos que passar por este caminho. Como disse Davi a seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os homens. Tema Deus e seja homem. Davi está dizendo: eu estou indo para a sepultura, como todo homem vai ter que passar por lá. Então a mensagem inicial de Jesus, ela tem a ver com a morte. E a morte de quem? De todos. Todos um dia vai ter que passar por lá. É muito importante nós entendermos a colocação de Jesus quando ele fala de um mendigo e de um rico. E por favor, não fique com a impressão de que para se entrar nos céus, para se ter um encontro com Deus, você precisa ser um doente, ser um necessitado, ser um miserável. Eu queria que você tomasse muito cuidado para não utilizar um texto de forma
isolada, para não se estabelecer uma tese na sua cabeça formatada por apenas um texto. Todas as vezes que alguém vier trazendo para você uma tese a respeito de um assunto, saiba que se ela é baseada em apenas um texto isolado, ela não pode ser chamada de tese, porque ela precisa de mais, de um texto para que dê base ao pensamento. Então vamos lá, vamos, pastor, mas a Bíblia também diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas Jesus também disse para o jovem rico: vai, vende tudo que tens, dás aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e me segue. Mas eu quero lembrar a você também que Jesus entra na casa de Zaqueu, que se predispõe apenas a dar a metade de seus bens, se isso lhe fosse necessário, e continuar com a outra metade. E Jesus termina o texto dizendo: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Precisamos ser maduros e entendermos que não há problema nenhum em termos recursos e bens materiais. O que precisamos entender é que os bens materiais e os recursos, eles não devem nos dominar. Somos senhores de nossos bens e não escravos deles. Então, por favor, a exposição que Jesus está fazendo, já eu vou fazer um paralelo com outro texto e você vai entender. Mas o que está acontecendo aqui são dois estilos de vida diferentes. O que faz Lázaro ir para o céu, ou está no seio de Abraão, como diz o texto ali, não são suas chagas, não são suas necessidades, não é isso. O que conduz a pessoa a ter um encontro com Deus é a presença do Cristo na nossa vida, pagando uma dívida que dinheiro nenhum pode pagar, certo? Temos que entendermos isso. Quando nós vemos a exposição de um rico que vivia de forma regalada, que vivia de forma despreocupada, que vivia de forma a ignorar a necessidade de seu próximo, Jesus está usando uma base de avaliação para o presente momento, ainda no Velho Testamento. Gostaria de lembrar a você que no momento do texto, ele ainda não foi ao madeiro, ainda não morreu para pagar os nossos pecados. Então o que ele está descrevendo é uma pessoa abastada, regalada, próspera, que não se preocupa com as necessidades daqueles que estão à margem dele, próximos dele. E é isso que Jesus está dizendo. O que há no rico não é uma riqueza que o leva para o inferno, é um coração, certo? Que está distante de Deus. É isso que a história está contando. E os dois morrem. E o texto diz que e eu queria lembrar a você que quem conta a história é Jesus. A ilustração é dele. Então é alguém, não é um homem comum, é alguém que conhece como ninguém o outro lado. Então na descrição ele diz: no seio de Abraão está Lázaro. No Hades está o rico. O ambiente onde o rico está não é dos mais agradáveis, ele é de tormento. E uma coisa muito interessante nesse texto é que, apesar de morto e já numa outra esfera, o rico lembra de tudo. Ele sabe quem é Lázaro, ele sabe que ainda tem 5 irmãos nesta terra, ele sabe que teve a oportunidade, ele sabe o que precisa ser feito para não se chegar onde ele está. Segundo essa história, temos uma boa possibilidade de levar essa mente daqui para o inferno, quem for para lá. E talvez esse seja o maior tormento de quem for para lá. Lembra você chegando lá falando: o pastor falou
que eu achei que era palhaçada, aquele dia que ele usou a parábola. Pensa, o tormento de você lembrar de todas as oportunidades que teve. Só que Jesus também fala do Lázaro. O Lázaro está do outro lado dessa corda, lá no seio de Abraão. E o Lázaro está preocupado com o quê? Nada, porque lá ele recebeu um novo corpo, uma nova mente. O Lázaro está lá, feliz da vida. Fazendo o quê? Não sei, só vou saber quando eu chegar lá. Pastor, nós vamos ter celular, Coca-Cola, vamos ter isso, vamos ter... Eu não sei. Eu sei que o Lázaro está lá. E o rico olhou. O rico então falou com Abraão, falou: meu pai, se Abraão é pai dele, ele não deveria estar onde está. Ele diz: meu pai Abraão, fala para o Lázaro molhar o dedinho aí nessa... Olha que ele está vendo o Lázaro, ele está vendo a água, ele está vendo tudo, e não pode ir lá. Gente, eu vou falar uma coisa para você muito séria: não vá para o inferno não, que vocês vão me ver tomando água fresquinha lá no céu. Você deve estar pensando assim: pastor, eu vou estar vendo porque eu vou estar tomando também lá do lado lá. Amém? O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo, para Satanás e para os seus anjos. Olha só. E o rico só quer um dedinho para molhar a boca, para dar uma refrescadinha. E Abraão diz: olha só, mano, aqui é um abismo muito grande entre nós, não dá para ir para aí nem para vir para cá. Aí, olha que coisa fantástica do rico. Abraão, fala para o Lázaro então voltar lá, porque eu tenho 5 irmãos que está com o pé aqui já, que eles também não acreditam igual. Então fala para o Lázaro para dar um pulinho lá. O cara vira evangelista no inferno. Isso que é beleza. Se converteu. Só que não dava mais tempo. Porque se você pensa que não vai ter conversão no inferno, tu está muito enganado. O inferno é lugar de conversão. Sim, só não dá mais tempo. Mais tempo, mas vai converter. Lá no inferno você vai saber Jesus e o Senhor, e esse chifrudo, o tormentador. Eu nem acreditava que ele existia. Pois é, querido, mas existe. Levou você e você se lascou. O mais legal na igreja é você botar as pessoas no inferno e ela ri. Estou brincando, logicamente. Mas escute só. Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas. Mas o rico diz: não, se Lázaro voltar dos mortos e pregar para eles, eles vão acreditar. Eu não posso te garantir que essa história foi contada em Betânia, mas que eu vou dar um pulinho com você na cidade de Betânia para ver Jesus ressuscitando um outro Lázaro, e não mais um fictício, um Lázaro real. E vamos ver se depois de 4 anos voltando dos mortos, ou de 4 dias voltando dos mortos, os ouvintes querem acreditar. Você pode abrir sua Bíblia? João capítulo 11. Verso 17. Amém? 11, 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na... Quem é que estava na sepultura há 4 dias? Lázaro. Um Lázaro real, não Lázaro da parábola, mas o Lázaro aqui
está morto, irmão de Maria e Marta, morador da cidade de Betânia. Lázaro está morto há quantos dias? Eu não sei se Jesus já está aceitando a dica do rico, na parábola que ele mesmo contou, mas esse Lázaro ele vai trazer dos mortos depois de 4 dias. E presta atenção, o texto diz que Lázaro era amigo de Jesus, porque para fazer o que Jesus fez na vida de Lázaro, tem que ser amigo. Deixar um cara ficar 4 dias no seio de Abraão, para depois chamar de volta, poxa, isso é uma falta de consideração. É ou não é? Pensa só, Lázaro está esperando Jesus vir quando? No momento que ele está doente. Jesus vem aí, olha lá, Marta, para ver se ele vem. E Marta indo lá, segura aí, Lázaro. Ele está vindo. É assim mesmo, é engarrafamento, essas coisas assim, o ex também falha. E Lázaro falando: Marta, a luz já está apagando. E Marta: põe a mão no interruptor. Não apaga não. E Jesus apareceu, sim ou não? Sim ou não? Não, Lázaro bem morreu. Pois é, Lázaro não morreu. Tá jóia. Morreu e foi para onde? Foi para onde? Isso. Apesar de ser o outro Lázaro, Jesus estava descrevendo uma coisa real. 4 dias depois, pensa Lázaro, lá no seio de Abraão. O rico disse que o Abraão estava lá. Então imagine Lázaro, essa é a minha imaginação. Os teólogos de plantão morrem, mas eu imagino Lázaro falando: e Abraão, Sara, Agar, a vida movimentada sua, hein? Quando de repente uma voz lá em Betânia, perto de um sepulcro, ecoa: Lázaro! Eu imagino Lázaro: não, Lázaro, eu conheço essa voz. Lázaro! Ô seu anjo, fala com ele, pô. Só vim passar 4 dias aqui, era só o carnaval? É, na verdade, é só um feriado prolongado. 4 dias morto. Jesus ressuscita Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então agora vamos ver se o que o rico falou é verdade. Agora a multidão vai ter de volta um homem que morreu há 4, que pode trazer consigo um testemunho do que existe do outro, que segundo o rico, se isso acontecesse, todos acreditam. Vamos ver então se isso é verdade ou não. Capítulo 12 de João, verso 9. Põe aí. 12, 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, ele, Jesus, e foram não só por causa de, mas também para ver quem? A quem? Dos. Então até o presente momento a informação do rico é positiva. O pessoal já não está mais só atrás de Jesus, também está a fim de dar uma olhada no Lázaro, porque o Lázaro morreu e... Ok, põe o verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação também, ou deliberação para matar também a... Presta atenção, o cara volta. Tudo bem que Lázaro não tem mais medo de morrer, é ou não é? Eu imagino, quer matar? Aí Jesus, por favor, 2 vezes, agora eu vou.
Escute só, segundo o rico, em Lucas 16, se um morto volta para pregar a palavra dele é uma palavra com tanta propriedade que vai haver total aceitar. Isso não é verdade. Me parece que na parábola Jesus abre uma oportunidade, mas na história do Lázaro ele transforma a oportunidade em realidade. E o que acontece? Ainda tem gente que não quer aceitar. Aliás, eles só querem matar a Lázaro. Põe o verso 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Olha só, o que eu quero falar com vocês nessa história para fechar essa mensagem? Que o que Deus tem feito ao longo de toda a nossa vida é estender a mim e a você a possibilidade de salvação, a possibilidade de conserto, de reorganização de nossa vida, de nossa história. Apesar de toda a vida promíscua que muitas vezes levamos ao longo de nossa história, de todas as coisas que fomos capazes de camuflar para que ninguém soubesse, e que se Satanás pudesse, faria com que isso fosse elucidado para envergonhar a nossa vida, a nossa história. E Deus, por sua misericórdia, nunca permitiu que isso acontecesse, nos oferecendo sempre uma possibilidade de reorganizarmos nossa vida, de nos reposicionarmos. Mas a verdade é que muitos creem e mudam de vida, mas tem gente que não quer mudar, que a oportunidade lhe é concedida, que uma vida com Cristo é com certeza a melhor vida que um indivíduo pode obter, uma vida de liberdade, uma vida de prazer e muito prazer, concentrado em decisões assertivas, em posicionamentos corretos. Quando eu vejo Jesus transformar basicamente uma parábola numa realidade, para dar a oportunidade às pessoas de ouvirem que há uma vida do outro lado, de alguém que eles sepultaram, que Jesus não estava presente e que eles sabiam. Marta diz: não mexa com isso, Jesus, já está cheirando mal, meu irmão já está entrando em estágio de decomposição. Não havia sombra de dúvidas de que Lázaro estava morto, mas Cristo traz ele à vida para dar a oportunidade às pessoas de ouvirem uma realidade com o propósito de salvá-las. Eu não acredito na perda da maioria, eu não acredito. Mas para mim, como pastor, qualquer perda é perda. Qualquer margem para mim hoje se tornou muito alta. Olhar para pessoas que constroem comigo uma igreja, olhar para pessoas que eu sei que são seres humanos como eu, que têm suas demandas, suas fraquezas, suas necessidades, e eu fico me perguntando: sei que eu não vou ter essa preocupação, porque terei lá uma nova mente, um novo corpo. Pastor, por que é que o senhor fala tanto assim, com a possibilidade de o senhor estar e alguém não? Não há possibilidade de o senhor não estar. Sim, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. Mas o que eu queria que você saísse daqui hoje, primeiro dia da semana,
é se perguntando: quantas oportunidades Deus já te deu? Quantas chances Deus já nos deu? Quantas chances Deus tem nos dado? O que nós vamos fazer? Vamos lá e vamos crer em Jesus? Ou vamos querer matar, destruir, aniquilar? Porque uma das piores coisas de que não ser fiel, do que não ser fiel, sabe o que é? É ver alguém sendo. Alguém já parou para você e disse assim: pastor, lá no meu trabalho, eu sou cristão. As pessoas contam suas histórias, fazem as suas coisas, expõem seus temperamentos agressivos, fazem negócios escusos, conversam de mulheres e relacionamentos extraconjugais. Eu não falo nada, pastor, eu fico na minha. E mesmo assim as pessoas não gostam de mim. Às vezes falam contra mim que eu quero ser um santarrão, mas eu não julgo eles, pastor. Você julga eles sim. Quando o seu comportamento assertivo, quando você mostra que uma bebida alcoólica não entra na sua casa, quando você mostra que depois do trabalho você vai direto para casa porque tem uma família te esperando, quando você mostra que a sua fidelidade financeira tem aberto portas para você, inevitavelmente isso traz acusação sobre as pessoas que não conseguem fazer dessa forma. E você, com essa postura, mesmo calado, você passa uma mensagem para elas. Qual mensagem é? É possível viver diferente do que você está vivendo. É possível caminhar próximo de Deus. As possibilidades, elas estão abertas. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o que Deus tem feito pela minha vida, como a misericórdia de Deus tem me dado chances de poder fazer diferença na vida de pessoas, de poder ser um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um pastor melhor. É um grande desafio para todos nós, mas a oportunidade está aí lançada. E eu tenho descoberto que o importante não é simplesmente o que ouvimos, mas sim o que vamos fazer com aquilo que ouvimos. Transformar as informações em ferramentas que faça com que a nossa vida progrida de uma forma tão intensa que as pessoas possam olhar em nós e ver um Cristo vivo que mudou a história da nossa vida, do nosso casamento, da nossa casa. Nunca cobre de você um preço que você não pode pagar. Entenda que há em você fraquezas, limitações, mas que há em você a presença do Espírito Santo. Não seja tolo de achar que em apenas um recipiente está posto tudo de bom. O homem tem o sopro de Deus e o pecado. Dois ingredientes extremamente diferentes, oriundos de fontes diferentes. Em você tem muita coisa boa, em você tem muita coisa ruim. Em todos nós. Por quê? Porque em mim e em você tem o sopro de Deus, mas em mim e em você tem o pecado da carne. Vamos aprender a conviver, e é só isso. Eu não sei se você já reparou, mas o que a gente procura trazer é um evangelho que você consiga viver. Um evangelho que primeiro não traga para você
substituições, dogmas que substituem, sabe? Eu não uso isso, mas eu faço fofoca. Eu não faço isso, mas eu compenso. É uma medida compensatória, sabe? Hoje algumas pessoas às vezes até gostariam de que fosse desse jeito, mas não é. É você e Deus. Somos nós e Deus. É possível viver uma vida íntegra com Deus? Sim. É possível viver uma vida diferente com Deus? Sim. É possível que as pessoas vejam Cristo em nós? Sim. E se elas quiserem nos matar por isso, que assim seja.